As perspectivas futuras de combate à corrupção no país, elas continuam totalmente incláras. É fato que nós vomitamos vários passos no combate à corrupção, em função de desdobramentos jurídicos recentes, reformas legislativas e institucionais que acabaram mudando uma das próximas investigações de combate à corrupção. Um país de corrupção sistêmica é no mínimo peculiar que não haja nenhuma outra investigação grande de corrupção depois da Lava Jato. Num país marcado pela corrupção sistêmica, as esperanças de resultado positivo, elas não são bastante promissoras, infelizmente, na geração que vem agora. Podemos mudar, é claro, e tem que sempre deixar uma mensagem que os temas. Ponto. Não é tão difícil. Basta fortalecer as instituições democráticas e assegurar a independência do judiciário de influências políticas. Basta reformar as instituições brasileiras, incluindo o sistema político, o fortalecimento dos órgãos de controle e monitoramento contra a corrupção. Basta ter mais transparência nas instituições. Mas é a lei da transparência. Parece que a lei da transparência ela está sendo examinada, está sendo aplicada de uma forma mais flexível, ou seja, isso não funciona. E por fim, mais um político, educação e conscientização da sociedade civil. Sim, a sociedade civil pode mudar isso, e cabe a nós este papel. Em conclusão, a Operação Lava Jato transcendeu o papel de uma investigação de corrupção, ela foi muito além de ter sido, apesar de ter sido a maior investigação anticorrupção que tivemos, ela foi além disso. E ela se tornou um fenômeno sociopolítico que moldou e ainda moldará a história do país. Os erros e acertos são como um intrincado jogo de xadrez, que existe uma análise, que requer uma análise muito cuidadosa deste jogo de xadrez. Uma década após o seu início, na minha visão, ainda era possível determinar claramente quem é que saiu vencedor, quem é que saiu derrotado deste jogo de xadrez. Mas a única coisa que eu posso dizer é que, sem dúvida, a corrupção ainda continua a reinar. Muito obrigada pela palavra. Eu só repasso a palavra, porque eu não quero manter o assunto, eu não sei para nem foi. Muito obrigada. O senhor coloca o senador Sérgio Moro numa ponta da mesa e eu na outra. A impressão que dá é que vai haver uma polarização de base, de premissas, em que alguém vai defender o combate à corrupção e o advogado criminalista do outro lado vai defender os seus clientes contra a intervenção do Estado. Eu acho que isso aqui não vai acontecer nesse ponto. Acho que todos aqui, e a Lígia disse isso muito bem, somos contra a corrupção. A corrupção afeta todos nós, advogados, promotores, juízes. A corrupção afeta o sistema democrático, os projetos de inclusão social. Então aqui, evidentemente, ninguém vai defender a corrupção. Todo mundo sabe dos malefícios e da gravidade. Todo mundo convive com a corrupção diariamente e tenho certeza que se incomoda profundamente com isso. Desde a corrupção do policial de trânsito até a corrupção nos altos escalões do governo. Eu acho que é papel de todos nós, independentemente da função social que exerçamos, de pensar formas de combater a corrupção. No entanto, eu vejo uma peculiaridade. Eu acho que qualquer combate à corrupção, em qualquer atividade do Estado, tem que se pautar pela legalidade. E aqui vai a minha crítica à Operação Lava Jato. Eu acho que nesse ponto, a Operação Lava Jato, em muitos aspectos, foi menos um combate à corrupção e mais um projeto político, de ocupação de espaço político, de ocupação de espaços de poder. Eu acho que quando começou a Operação Lava Jato, e a Lígia bem disse isso aqui, havia indícios importantes e relevantes da prática de cartel, da prática de corrupção, da prática de ilícito de prestação numa determinada empresa pública. E haviam lá elementos muito relevantes relacionados a isso. O que se esperava é que, efetivamente, esses documentos fossem analisados, em especial pelo Ministério Público, com cuidado, que as provas fossem produzidas com uma devida cautela, que aqueles colaboradores iniciais fossem escrutinados com base nos documentos que existiam, para que acusações consistentes fossem feitas, e no começo elas foram feitas. Eu, inclusive, participei diretamente de alguns acordos e acreditava, sim, que naquele momento havia uma vontade de combater a corrupção. Mas com o passar do tempo, e eu não sei dizer em que momento, e acho aqui que a gente nem tem distanciamento histórico ainda
para compreender isso, mas aquilo que era uma investigação passou a ser um projeto de poder. Com o tempo, as acusações foram ficando menos consistentes, as acusações começaram a ser mais apressadas, ou seja, até numa estratégia de pautar a mídia constantemente por diversas fases, as acusações foram perdendo a qualidade. O cuidado com a prova foi deixado de lado em determinado momento, e aqui eu tenho que fazer menção a Vaza Jato, mas algumas provas, em especial aquelas realizadas numa grande empresa, elas foram transportadas, elas foram levadas aos autos. Todo mundo aqui, e boa parte cuida de compliance, sabe o cuidado que eu tenho que ter na produção de prova e na cadeia de custódia, mas você chegou a falar em determinado momento em levar provas num saco de pão e dando risada nas conversas que apareciam. Então, esse cuidado com a prova, esse cuidado com a consistência das denúncias, muitas vezes contraditórias, mencionando um colaborador que falava A, outro colaborador que falava B, e em nenhum momento havia uma preocupação de entender qual era a história real. É muito cuidado, porque quando a gente fala em combate à corrupção, a gente precisa fazer esse combate dentro da lei. Se a lei não está boa, se a lei é ruim, a gente precisa discutir o aprimoramento da lei. A gente precisa alterar essa lei. Mas eu não acho que o Estado pode, ainda mais com uma pretensão política, exacerbar o marco legal. O Carrara já dizia, que é um antigo jurista, que quando a política entra dentro da justiça, a justiça foge pela janela. Eu acho que quando a gente fala em justiça, a gente não fala em algo que cai do céu e brota do chão. Eu acho que justiça é algo que a gente cria cotidianamente. Naquelas sociedades mais avançadas, as pessoas têm um senso cotidiano de justiça porque as pessoas cumprem a lei no seu dia a dia, inclusive no Estado, inclusive os agentes estatais. Porque o ato de deixar o Estado extrapolar a lei, por melhor que seja a intenção, é um ato de desenvolvimento, é um ato de acreditar no Messias, de acreditar em alguém que pode passar por cima da lei para resolver os nossos problemas. E eu acho que a gente só vai alcançar um grau de civilidade quando a gente tiver claro que o cumprimento à lei, o respeito à lei tem que se dar por parte de todos, independentemente da posição e independentemente da intenção que aquela pessoa tem. Então, se eu acho que a gente vai combater a corrupção, a gente precisa agora olhar o que aconteceu e também olhar para frente. A gente precisa aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo aqui de pensar projetos efetivos de combate à corrupção. A gente precisa retomar o combate à corrupção. O combate à corrupção, sim, foi desprestigiado, e eu acho que muito por conta desses abusos ou por essa característica política que acabou acontecendo no meio do caminho da Lava Jato. Isso não pode mais acontecer. Agora, se a gente quer correr a Constituição, eu já estou terminando, a gente precisa, por exemplo, mudar a lei de licitações. Daqui o Fausto, que quando a gente quer cumprimentar o Fausto de Santos, meu amigo, a gente já discutiu isso. A raiz da corrupção, muitas vezes, é a lei de licitações. É um empresário que precisa receber alguma coisa e não recebe, porque o Estado não paga, ele paga uma propina para receber aquilo. Eu preciso pensar em que forma que eu posso superar esses obstáculos, superar esses problemas. Eu preciso olhar para a conta. A Lava Jato conversou com muitos colaboradores. Ali tinha a oportunidade, eu presenciei algumas questões, de extrair desses colaboradores qual era a causa daquela corrupção. Por que a lei de licitações tinha aquele problema? Quais eram os problemas no contrato com a Petrobras? Tinha ou não tinha um superfaturamento? Tinha ou não tinha uma falta de pagamento? Qual era o problema dos projetos básicos? Então, eu acho que a gente precisa olhar esse tipo de situação e, a partir daí, pensar em reformas legislativas que possam efetivamente nos ajudar a superar esse problema. Então, eu acho que uma reforma de licitações, uma reforma para fortalecer a mais transparência das instituições e uma aprovação de uma lei geral de proteção de dados penais, para que a gente possa ter as agências policiais, as agências de investigação, acessando dados, gerindo dados e usando dados de investigações sem produzir unidades, e para isso eu preciso de uma lei mais clara, porque todo mundo que aqui trabalha com gestão de dados pessoais para investigação sabe a dificuldade que é eu identificar quais são os limites da lei por uso desse ou daquele dado. Se a gente não tiver um marco legal mais claro para isso, a gente não vai conseguir avançar no combate à corrupção. O Fausto sabe, porque quando a gente, e o senador Sérgio Moro também sabe, quando a gente se depara, por exemplo, com dados do COAF,
E entender o que pode e o que não pode a partir dos dados do COAF é algo muito complicado. Hoje, se um membro do Ministério Público quiser requisitar para o COAF dados complementares sobre investigação, ele não sabe se ele pode ou não pode, porque cada hora a jurisprudência diz uma coisa. Então, ou a gente avança na reforma legislativa, ou a gente estabiliza, organiza essa gestão de dados, ou a gente não vai conseguir fazer um combate efetivo à corrupção. Então, acho que a gente precisa olhar para os problemas que aconteceram, e negaram que aconteceram, e olhar para frente, e buscar formas de combater de maneira mais consistente a corrupção dentro do Estado de Direito, dentro da legalidade. Muito obrigado. Ok. Está bom para nós. Eu estou olhando aqui, mas vocês têm. Primeiro, quero agradecer o gentil convite aqui feito pela Isabel, toda presente, cumprimentar todos os integrantes da mesa, né? A Lígia, a Cíntia, o Paulo, um prazer estar aqui falando com essa plateia tão qualificada. Eu sei que tem muita gente, inclusive da área de compliance, da governança. E a gente nem precisa falar nesse contexto, nessa plateia, muito da importância do combate à corrupção. A Lígia já falou tudo, aliás, nesse respeito. É uma questão simplesmente, primeiro, é moralmente errado. Segundo, prejudica a economia. O subproduto que a gente tem na corrupção sistêmica no Brasil é o capitalismo de compadrio. A gente sabe que para avançar economicamente tem que se apostar em eficiência. Como as empresas apostam em eficiência? Investindo em inovação e tecnologia. E aqui, quando se tem um quadro de corrupção sistêmica, as empresas investem em ficar perto do poder. E aí vem as relações espúrias, os conflitos de interesse, até a prática desvairada do suborno. Nós até temos visto, né, nesses últimos anos, a volta aí das denúncias, principalmente em jornais, mas muitas vezes acompanhadas de investigações, da volta de negociadas. Né? Eles negócios de umas situações meio esquisitas que aparecem por aí e a gente acaba se surpreendendo, até porque alguns personagens acabam sendo até recorrentes. E um nível mais profundo, como a própria Lígia adiantou, existe aqui um esvaziamento da confiança, que é um elemento essencial dentro de um regime democrático. No regime democrático, os representados acreditam que os representantes atuam em seu benefício, em prol do interesse público. É natural numa democracia que nós tenhamos divergências em relação ao que vem ser o interesse público. Isso é normal, faz parte do debate. Mas o pressuposto de que o governante está trabalhando não para ele, mas para os governados, é um elemento essencial da democracia. Eu sempre gosto de citar, tem um discurso muito vigoroso, um ex-presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, em 1903, em que ele faz até uma referência no discurso dele, bem interessante, do combate à corrupção como uma necessidade do próprio autogoverno, para que se possa avançar. Olha, nós temos que discutir a questão da Lava Jato e a questão da corrupção, a meu ver, de uma maneira mais ampla. Primeiro, nós temos que dizer historicamente o que aconteceu, e talvez nós possamos ter um juízo definitivo apenas após passar esse período de polarização política. Mas a gente precisa também discutir a retomada da agenda anticorrupção. De certa maneira, as coisas estão relacionadas. A minha avaliação, muito sinteticamente, sobre a Operação Lava Jato. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da alta corrupção no Brasil, com pontos, às vezes, fora da curva, dentro da nossa história jurisprudencial, como foi o caso, por exemplo, do julgamento do Mensalão. Mas quem trabalhava na justiça, nós vamos até o desembargador Fausto aqui presente, sabe muito bem que haviam vários casos que chegavam a pessoas poderosas, e aqui não é uma questão de justiça de classe. Quem cometeu o crime, seja pobre ou seja rico, tem que pagar as consequências. Não é porque alguém é rico ou poderoso que tem que arcar com consequências mais severas, ou que tenha que arcar com consequências se não for culpado de um delito, mas no império da lei, todos estão submetidos à lei. Mas todos sabem que pré-Lava Jato, com raras exceções, grandes investigações
e eu me refiro, por exemplo, aqui a uma que ficou famosa, a Castelo de Areia, né? Eram anuladas, simplesmente anuladas pelo judiciário, e sempre surgia alguma história nova, sempre havia um problema, sempre o culpado era o juiz, sempre o culpado era o promotor, sempre o culpado a polícia. Nós tínhamos, na verdade, talvez reformar as nossas escolas de direito, porque a gente via uma incompetência generalizada, se nós fôssemos justiar nessa jurisprudência que ia surgindo. Mas mesmo quando corrigiam os problemas, sempre aparecia uma coisa nova. Mas o fato é que a Lava Jato, ela foi aquele momento que se rompeu a tradição da impunidade. E acho que até um dos grandes problemas dele foi que não houve essa seletividade política. Talvez, se ela tivesse sido encerrada ali em 2016, tá? Talvez não tivesse tido os problemas posteriores. Mas ela acabou atingindo o mundo político de uma maneira bastante abrangente. E acabou, com isso, construindo muitos inimigos, muitos adversários políticos. Até teve um momento que, como a operação, dentro do seu ciclo natural, arrefeceu, porque o material probatório foi diminuindo. Isso é natural, toda investigação tem começo, meio e fim. E a operação saiu da agenda, vamos dizer assim, jornalística, surgiram outras prioridades, e o sistema político viu um momento propício para desencadear uma reação. E aí os casos começaram a ser revistos. E a coisa mais abrangente que a Operação Lava Jato, porque foram afetados alguns institutos que são importantes, não só para a Lava Jato, mas para o combate à corrupção em geral. Vou fazer aqui uma referência específica à execução da condenação em segunda instância. É fundamental, Isabel, que nós tenhamos um sistema de justiça que tenha um começo, meio e fim, que um processo nós possamos antever quando ele chega a algum resultado específico. E para isso, dentro do nosso sistema, a gente pode até discutir juridicamente. Mas se nós não tenhamos uma condenação criminal que possa chegar a um processo que chegue ao seu fim, ou chegue pelo menos a esse termo, e que a condenação criminal possa ser executada, não existe efetividade. É impossível. Por isso que eu discordo quando se faz a afirmação de que a culpa agora do arrefecimento, do combate à corrupção, é a Lava Jato. Não é. A coisa é muito mais ampla. O que fez, o que a gente viu no início, ali, de 2023, foi, por exemplo, um ataque à lei das estatais. A lei das estatais foi aprovada em 2016 para melhorar a governança das estatais, para diminuir o loteamento político partidário, para fazer que existissem requisitos técnicos mínimos para a nomeação de dirigentes e membros de conselhos fiscais e de administração das estatais. Foi uma lei aprovada em 2016, já no governo Temer, com ampla aprovação do Congresso Popular. E o que fazem os dirigentes no momento? Promovem, por vias transversas, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para suspender a lei das estatais. Não tem nada a ver com a Lava Jato. O que a gente tem é uma reação política, e aqui com todo respeito aos tribunais superiores, reversão de jurisprudência, que simplesmente não encontra uma explicação técnica jurídica, gerando um ambiente de profunda insegurança jurídica, gerando um arrefecimento que nós estamos evoluindo da prevenção e do combate à corrupção, seja no setor público ou seja no setor privado. E o resultado a gente vê aí, esse cenário de terra arrasada. O compliance anti-suborno, isso todo mundo sabe aqui, avançou muito durante a Lava Jato. Isso é importante para o país, porque é o setor privado fazendo a sua parte. Você não precisa do governo, você não precisa do juiz, do promotor, do policial, punindo as pessoas. O setor privado tem a sua própria responsabilidade. E o que é melhor é que o setor privado
possa atingir níveis de governança que ele mesmo exerça o seu autocontrole. E que quando acontecer alguma coisa errada dentro da empresa, a própria empresa comunique às autoridades para dizer, olha, eu não sou isso. Isso foi um acidente dentro da minha empresa. Eu espero extrair as consequências legais. Então a gente está avançando. Claro que com essa política de terra arrasada do combate à corrupção, isso aí retrocedeu, porque os incentivos foram retirados. Eu, particularmente, sempre pensei o contrário, porque acho que quando os incentivos do poder público são retirados, aí sim, mais as empresas têm que investir em compliance, até para se autoproteger contra investidas inapropriadas por parte de agentes públicos. Então, a gente tem que retomar esse debate. Não é porque é bom para o partido X, para o partido Y, para o partido Z e tal. É uma agenda de país, de modernidade. Já falávamos ali antes com o embaixador Rubens Barbosa, o Brasil está preso a temas do passado. Né? É incrível que a gente tenha que fazer um evento para discutir a importância de combater a corrupção. Sabe? Não que seja um único objetivo aqui, mas às vezes é um debate recorrente que a gente vê as pessoas falando, não, mas o problema é que prejudicou economicamente as empresas. Meu Deus do céu, né? A gente parece na década de 70. Esse debate na década de 70 era válido, talvez, né? Em empresas que investiam lá, muitas vezes, em que chamava país do terceiro mundo, da África, mesmo aqui no Brasil. Às vezes elas diziam, eu pago suborno, não consigo licença. E algumas até, pela lei dos seus países, podiam deduzir isso como custos, né, para a aferição do lucro. Esse debate já era. É incrível que no Brasil a gente ouviu isso do ministro da Justiça, em 2016. E hoje, de vez em quando, a gente ouve ainda esse debate. Então, essas falsas narrativas contra o combate à corrupção, se fosse só contra a Lava Jato, nossa, estava ótimo. Mas é geral, né? É um problema geral. E assim, a gente não vai avançar se a gente entender que toda investigação policial ou todo processo judicial pode ser anulado quando desagrada, por razões políticas, os poderosos, e aí sempre vai se criar uma questão nova. Eu lembro uma decisão, a meu ver, foi paradoxal. A jurisprudência, então, alegações finais da defesa do colaborador tem que ser antes das alegações finais dos réus, não dos colaboradores. Então, agora tem hierarquia, né, de defesa entre réus. Tem réus mais importantes e réus menos importantes. E quem sabia a realidade prática dos casos, sabia que normalmente as alegações finais dos colaboradores eram de 2 páginas, dizendo assim, ele colaborou, isso é verdade, e merece redução de pena. Né? Qual é o prejuízo dele falar ao mesmo tempo que os demais? Completamente inexistente. Então a gente tem que ter segurança jurídica. Isso é importante, isso está faltando para o país, e a gente tem que seguir para essa construção. Eu encerro aqui, peço desculpas, e fico à disposição dos demais. Os 2 palestrantes trouxeram pontos muito relevantes e trouxeram cada um a sua visão, a sua versão e o seu posicionamento, que é isso que você vê também no livro. Tem várias versões diferentes, tem 4 versões diferentes, e que cada um tem um fundo de verdade, mas que eu acho que é o mais importante é que todos devem, a cada dia, buscar o combate à corrupção. Todos nós queremos combater a corrupção, falando aqui de maneira abrangente, né, no país, não é verdade. O grande problema do combate à corrupção é que tem gente que ganha com a corrupção, e não só o poder. O país, essa é uma frase do Milton Barroso, o país não é atrasado por acaso, é porque tem gente que ganha com atraso. E a questão é essa, né? Se a gente for ver democraticamente, a população é contrária à corrupção. Mas eu diria que a corrupção está com força hoje contra-majoritária, né? E você não consegue fazer muitas vezes as políticas públicas necessárias para combater a corrupção sejam aprovadas. Claro que ninguém vai falar num discurso, eu sou contra a corrupção, eu sou a favor da corrupção. Não,
Se bem que no Brasil até aconteceu, né? Agora, as pessoas aí vão utilizar os subterfúgios. O problema é que tem que investir, que vai resolver a educação, porque a punição não resolve, não pode punir por causa disso, por causa daquilo e tal. Sempre vai ter um subterfúgio, mas a grande verdade é essa, né? Nós não temos a força ainda necessária para romper as barreiras políticas para que, de fato, tenhamos políticas públicas mais consistentes de combate à corrupção. O livro pode contribuir no entendimento público da Operação Lava Jato. Eu gostei muito, eu colocado tanto pelo Paulo e o Sérgio, que a sociedade civil precisa retomar, logicamente, com muita coisa de reforma legislativa, mas como você acha que contribui isso? Eu acho que, em primeiro lugar, o livro traz 4 versões diferentes. E o livro, em nenhum momento, as autoras, em nenhum momento tem nenhum tipo de encaminhamento dizendo eu gosto mais do lado A, B, C, D. Não, no livro. Quem já leu, já publiquei, sabe que eu vou falar sempre com mais emoção. Mas no livro, não. E eu acho que é isso que você tem depoimentos muito interessantes, porque, na verdade, eu queria saber qual era a visão do Paulo, eu queria saber qual era a visão do Toron, eu queria saber qual era a visão do senador do Cacá, eu queria realmente saber do procurador no Peru, o procurador na Suíça, que ajudou na procuração internacional, ou seja, qual era a visão dessas pessoas, assim como era a visão da sociedade civil, como, por exemplo, o professor Modesto Carvalhosa, que Paulo mencionou as mudanças legislativas. A gente não pode esquecer que essas mudanças legislativas foram resultado, sim, do brasileiro vão ir às ruas depois de muitos anos de ditadura. E a resposta do Congresso foi essa. Então, essas legislações não vieram do nada, porque o Congresso acordou para a realidade, vamos mudar a lei de lavagem de dinheiro, vamos passar uma lei de corrupção. Não, foi um resultado, por quê? Porque teve sensibilização e, cara, foi isso que eu disse no final, cara, a sociedade civil fazer isso. Esses depoimentos, cada um traz a sua visão. E o mais interessante é que você, ao ler cada um desses depoimentos, que não tem ordem, que você pode ler na ordem que você desejar, você depois vai chegar a uma conclusão do que você acha, qual é a sua visão sobre o que foi a Operação Lava Jato. Quais foram os acertos e quais foram os erros? É esse o objetivo do livro, de ter esse tipo de sensibilização, de levar o leitor e examinar e conseguir repassar os lados positivos e os lados negativos. Então, eu acho que a sua pergunta era essa, a visão do livro. Então, enquanto esses acionistas, essas empresas familiares não entenderem que em casos grandes de corrupção, se eles querem mudar o país, se eles querem ter um país melhor, que eles querem deixar de fato um país melhor para os seus filhos, eles precisam se afastar, eles precisam pulverizar as suas ações e dar uma resposta correta, que é isso que se faz nos grandes, em outros mercados. Eu acho que é por isso que assim é sempre um leading case e é sempre um grande exemplo, porque uma das primeiras medidas que foram tomadas, Reinaldo não vai me deixar mentir sozinha, foi demitir o presidente. Isso é a primeira mensagem que você traz no mercado, de que a empresa mudou, senão a empresa não vai mudar. Ao dizer o presidente está afastado, a sala dele está vazia aqui, ele nem vem à empresa, mas ele continua acionista majoritário, não comparece no conselho, mas ele continua acionista majoritário, aí reverte-se uma decisão no Supremo, monocraticamente, que é outro comentário que eu acho que eu gostaria de fazer, que eu acho que essas decisões monocráticas são extremamente complicadas, nós, operadores do direito, precisamos nos manifestar mais em relação a isso. Isso vai acabar ainda mais com a confiança da população brasileira na justiça com J. Ou seja, você tem que juntar tudo isso. O senador que está observado tem um papel importante a fazer. E, então, é só isso que eu gostaria de complementar.
E quando Cíntia e eu realizamos esse evento, nós pensamos justamente numa mensagem positiva. Nós queríamos fomentar esse debate sincero que colocamos com o Paulo, para que nós realmente aprendamos as nossas lições, porque nós somos, como disse o Sérgio, o setor privado, nós somos a iniciativa da sociedade civil, para que a gente não perca isso de vista. Muitas vezes a família lá nos Estados Unidos fala que eu volto, eu quero e eu falo, não, vou ficar em cima, cá, pensando nisso. Eu, como fui embora, depois de ter feito a faculdade, eu me lembro que os países eram tão piores, as coisas. Eu quero só deixar esse legado para vocês, que é uma lembrança. Antigamente, aqui, os políticos eram bandidos mesmo, os corruptos mesmo, eles faziam roubo mais mas eles também então tudo bem. Eu tinha amigos, pessoas eu conheci, prezava, mas ele rouba mais caro. Pelo menos agora, a Cíntia e eu vamos voltar para os Estados Unidos toda hora, isso já não é mais aceito de forma nenhuma. A nossa contribuição diária realmente é importantíssima. Eu queria deixar, gostei de pegar o seu gancho, sim, desculpem, quebrando todos os protocolos, mas é exatamente isso, que é do otimismo. Eu tenho isso como missão desde que vim para o Brasil, e queria encerrar a minha fala dizendo, parafraseando a Cecília Meirelles, que dizia que a gente não vence todas as nossas lutas, mas certamente nós perdemos todas aquelas que deixamos no carro. Bem. Lígia, sim. Serei muito breve, porque eu vi que o horário, a gente já estourou o horário. Quem estuda a história da corrupção sabe que tem altos e baixos em todos os países, que estamos em baixa. Para quem trabalha em compliance, eu sei que deve ser difícil você convencer o CFO que regularmente compliance é um investimento, não é um custo. Mas eu tenho uma forma muito fácil que eu uso com os meus alunos. Pense no Operação Lava Jato. Quem foi preso? Empresários. Os políticos não foram, com exceção do Sérgio Cabral, que já está passeando, apesar de 100 anos, já está passeando pelo Rio de Janeiro. Mas seja como for, quem será preso serão os empresários. Isso vai voltar algum dia, porque tem altos e baixos. Então, acho que isso é importante. Por fim, mas aí, por último, a COSP 9 e 10, que é a União dos Estados Partes da Convenção contra a Corrupção, reiterou a importância da educação contra a corrupção. Então, é isso que a gente precisa investir cada vez mais, inclusive para explicar o que é corrupção. A gente fez muito questionário no GV, com perguntas sobre corrupção, e você vê as respostas, muitas pessoas entendem, acham que não é corrupção. A indústria farmacêutica pagar um congresso médico não é corrupção. Então, isso precisa ser ensinado. É isso que eu gostaria de dizer, e conto com o treinamento e comunicação dos departamentos de compliance, fazendo isso que nós, a academia, estamos também tentando fazer. Bom, acho que hoje foi um dia de grandes reflexões, foi um prazer estar aqui com todos vocês, acho que eu estava olhando de cansada, acho que eu nunca vi tantos amigos, clientes, concorrentes, parceiros de negócio, então eu queria agradecer a presença de todos aqui, e novamente foi uma honra estar aqui, estou do lado da Isabel, Cida de Mônica, Alice, Alce, do Capitão, então fica aqui meu muito obrigada.